Você já fez aula de inglês? Garanto que não era tão interessante quanto essa parecia ser. Aula de inglês, de Rubem Braga. Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não. Mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade. E tinha o ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas se tirarmos a tromba a um elefante, nem por isso deixa ele de ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da tal operação, continua a ser elefante. Continua, pois um elefante morto é em princípio tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas, 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal, e que, às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente: No, it's not. Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora de minha resposta havia deixado-a apreensiva. Imediatamente me perguntou: Is this a book? Sorri da pergunta. Tenho vivido uma parte de minha vida no meio de livros. Conheço livros, lido com livros, sou capaz de distinguir um livro à primeira vista no meio de qualquer outros objetos. Sejam eles garrafas, tijolos ou cerejas maduras, sejam quais forem. Aquilo não era um livro, e mesmo supondo que houvesse livros encadernados em louça, aquilo não seria um deles. Não parecia de modo algum um livro. Minha resposta demorou no máximo 2 segundos. No, it's not. Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita, mas só por alguns segundos. Aquela mulher era um desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões e se debruçarem com uma curiosidade aflita sobre a natureza das coisas. It is a handkerchief? Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief. Talvez fosse hipoteca. Não, hipoteca não. Por que haveria de ser hipoteca? Handkerchief? Era uma palavra sem a menor sombra de dúvida antipática. Talvez fosse chefe de serviço, ou relógio de pulso, ou ainda, e muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido. No, it's not. Minhas palavras soaram alto, com certa violência, pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Desta vez, porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais lenta que de outras vezes. Não sou completamente ignorante de psicologia feminina, e antes dela abrir a boca, eu já tinha certeza de que se tratava de uma pergunta decisiva. Is this an